Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Sejam todas bem-vindas. Eu quero começar dizendo que é uma alegria estar aqui hoje para compartilhar alguns caminhos em processos em meio à escrita com vocês. Quero começar agradecendo também ao Baile Surrealista pelo convite, apoio e parceria de sempre. E é importante dizer que o Baile Surrealista, Feira Literária Online, está entre os 20 projetos contemplados este ano na Mostra da Diversidade Cultural, um edital que tem a realização da ONG Favela é Isso Aí, Secretaria Espacial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal e Belgo-BK Arames, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e faz parte do programa Belgo-BK Forma e Transforma, que busca promover ações de pesquisa, registro e difusão do patrimônio imaterial em Feira de Santana desde 2016. Então, meu nome é Mariana, município de Tanquinho, que é uma cidade vizinha à Feira de Santana. Eu sou professora, sou pesquisadora, sou poeta e também militante feminista junto ao Coletivo de Empoderamento de Mulheres, que é um coletivo feminista que atua na cidade de Feira de Santana desde 2015 e vem promovendo ações principalmente nas áreas da educação e da cultura. Além disso, eu também atuo como comediadora do Leia Mulheres e coprodutora do ciclo de oficinas em escrita criativa ao lado de Larissa Rodrigues. Então eu preparei um material para compartilhar com vocês, dizer um pouquinho das leituras que eu tenho feito e como eu penso nessa relação também com a poesia. Aí eu vou apresentar os slides e aí partindo do tema da oficina, como nasce um poema, modos de escrever, modos de publicar. Então a proposta é estabelecer um diálogo com alguns dos processos e procedimentos de escrita que estão presentes em diferentes produções poéticas contemporâneas, sobretudo aquelas que se fazem no interior da Bahia. Então nesse encontro a gente vai refletir sobre os diversos modos que a gente pode lançar mão para pôr as nossas palavras, experiências e vozes em circulação. E a importância também da gente criar outros circuitos de leitura e publicação. Então, o grande objetivo da oficina é fomentar novas produções e publicações literárias, sobretudo aqui no interior da Bahia. Então, eu dividi essa oficina em duas partes. E aí, na primeira parte, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre a escrita e fazer a leitura de alguns poemas de autores aqui dos interiores da Bahia. E na segunda parte a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferentes formas que a gente pode pôr as nossas palavras e vozes em circulação. E aí, já dando um spoiler, a pergunta da oficina é uma pergunta que em alguma medida eu também vou fugir, porque não existe uma fórmula para fazer o poema nascer, mas existem diferentes procedimentos e caminhos que a gente pode utilizar e lançar mão para fazer o poema acontecer. Então, eu quero começar compartilhando um trechinho de um poema de uma autora que eu tenho lido muito, que se chama Luíse Queiroz. E nesse poema ela fala sobre algumas das questões que a gente vai refletir ao longo dessa oficina. Então, o poema diz assim: meu silêncio matura o que não é cautela, mas medo desse lugar onde nunca e sempre estive. Então, um poema que é atravessado pela reflexão em torno dos silêncios, sobretudo dos silenciamentos, e que me leva muito a pensar na relação que a gente estabelece também com o campo da literatura, enquanto autoras situadas em um lugar que não está no centro da produção de obras literárias. Então, essa dinâmica dos silêncios e dos silenciamentos, de certa forma, atravessa e é algo que constitui
de diferentes maneiras, claro, as nossas vivências. E aí, para quem não conhece, a Luíse é uma mulher negra e lésbica, ela é estudante de letras na Universidade Federal da Bahia. Ela é nascida e criada em Salvador e tem participado de diversas antologias. E aí publicou seu primeiro livro, que se chama Girassóis Estendidos na Chuva, em 2019, né, pela Paralelo 13S, que é uma editora bem importante, assim, no sentido de difundir e publicizar, né, a escrita e as produções literárias que estão sendo feitas aqui na Bahia. Uma outra autora, né, que eu tenho lido muito e revisitado, né, suas produções e que de certa forma tem mudado, né, a maneira como eu penso esses silêncios e como eu penso também minha relação com a escrita, é Audre Lorde. Audre Lorde, ela é uma escritora, poeta, ativista e é referência também nas lutas feministas, LGBT e dos direitos civis. Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, é filha de pais caribenhos e publicou diversos livros de poemas e ensaios também, dentre eles Irmã Tessaider, que foi traduzido no ano passado, né, pela Stephanie Borges. E é um livro que reúne diferentes produções da Audre Lorde, né, ensaios, discursos, e do qual eu trouxe 2 trechinhos, né, para poder compartilhar com vocês. O primeiro deles é Transformando o Silêncio em Linguagem e Ação, que é um texto que nos convida a pensar nessa dinâmica estrutural do silenciamento, né, que atravessa as nossas vivências e que nos convoca também a refletir, né, sobre essas dinâmicas e também nos apoderar da palavra. Então, tem 2 citações aqui que eu gostaria de ler para vocês. A primeira dela, Lorde diz: no silêncio, cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios medos. Medo do desprezo, da censura, do julgamento ou do reconhecimento, do desafio, do aniquilamento. Então, muitas vezes esses silêncios, né, eles são internalizados pela gente, né? Essa dinâmica com a censura também é algo muito constante quando a gente vai pensar a nossa relação com a produção literária, sobretudo aquilo, né, que a gente torna público, né? E o medo que a gente tem também de tornar nossas produções visíveis. E aí, nesse mesmo texto, a Audre Lorde tem uma passagem que para mim é como se fosse uma espécie de mantra, né, que eu revisito sempre, que ela diz: podemos aprender a trabalhar e a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas, se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar. Então, o texto da Lorde é esse grande convite, né, a gente reconhecer esse processo de silenciamento e transformar esse silêncio em linguagem e ação. Porque ela acredita, e eu também, assim como ela, que é através da elaboração, né, daquilo que nos afeta, das experiências que a gente vivencia, que a gente consegue também vislumbrar outros horizontes possíveis. E aí tem um segundo texto, que fala mais especificamente sobre a poesia, que se chama A Poesia Não é um Luxo. Também está presente nesse volume que eu falei com vocês, que é o Irmã Tessaider. E aí a Lorde vai convidar a gente também a refletir, né, sobre os sentidos que a gente tem em torno, né, do fazer poesia. Então, o primeiro trecho, ela diz que pensa e fala de poesia como uma destilação revelatória da experiência, não o jogo de palavras estéril, que muitas vezes os patriarcas brancos distorcem a palavra poesia para significar. Então, nesse trechinho, né, tem uma síntese de 2 dinâmicas que eu acho bem importante assim, a gente falar. Primeiro, a gente revisitar, né, o nosso entendimento sobre o fazer poético, né, sobre a poesia. Porque muitas vezes a gente se defronta, né, com a construção em torno da poesia que é calcada numa visão hétero, cis, branca, normativa,
que apaga a possibilidade da gente se inscrever e usar a poesia como um lugar possível, né, para a gente dizer das nossas experiências e também escrever as nossas vozes. Então, muitas vezes, as construções que a gente tem em torno da poesia faz com que a gente entenda, né, o poema como algo muito distante da gente, né? Então, a Audre Lorde convida a gente a pensar, né, no quanto essa definição ela reflete, né, e é enviesada por um ponto de vista hegemônico, né, que quer justamente nos privar dessa possibilidade de nos conectar com as palavras, né, com a poesia. E aí ela diz também que para as mulheres a poesia não é um luxo, ela é uma necessidade vital de nossa existência e que ela forma a qualidade de luz dentro da qual predizemos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e mudança. Primeiro, feita em linguagem, depois em ideia, então em ação mais tocável. Poesia é a maneira com que ajudamos ao dar nome o inominado, para que possa então ser pensado. Então ela vai levar a gente a considerar que a poesia é algo que está eminentemente associada, né, às nossas experiências e que a poesia é um lugar possível, né, para a gente dizer daquilo que a gente vivencia também. Então a poesia também aparece como esse lugar, né, da gente pensar teoricamente sobre o mundo, né, reelaborar as nossas conexões com a realidade na qual estamos inseridas e também com as outras pessoas, né? Então, o poema é um lugar cheio de possibilidades, né? Onde a gente, inclusive, pode dar nome àquilo que permanece silenciado ou inominado. E aí, uma terceira autora, né, que eu trouxe é a Conceição Evaristo, que eu acho que a maioria de vocês já conhecem. A Conceição é escritora, pesquisadora e professora. Ela nasceu no estado de Minas Gerais e sua produção é tecida em meio aos gêneros poesia, romance, conto e ensaio. Em 1990, ela passou a publicar seus textos no Cadernos Negros, né, que é um importante espaço também de circulação da produção de autores e autoras negras. Em 2003, ela publicou seu primeiro livro, que foi Ponciar Vivêncio, pela editora Masa. E a Conceição, ela tem elaborado, né, um conceito chamado de escrevivência desde a dissertação dela, né, que foi defendida também na década de 90. E é um conceito que vai fazer com que a gente reflita justamente nessa relação, né, entre a experiência e a escrita, né? E a Conceição fala sobretudo do lugar, né, de mulher negra. Então ela diz que a escrevivência dela e a escrevivência de autoria de mulheres negras se dá contaminada pela nossa condição de mulher negra na sociedade brasileira. Toda a minha escrita é contaminada por essa condição. Então acho que esse conceito ele explicita, né, uma junção de algo que nunca deveria ter sido separado, né, que é a escrita e a experiência. E ela está falando aqui sobre esse lugar da produção, né, e da escrita de mulheres negras, mas é um conceito também que mobiliza a gente pensar no nosso lugar, né, e desses lugares diversos que a gente ocupa a partir dessas nossas experiências, né. Tem uma poeta que eu gosto muito, chamada Adelaide Ivanova, que ela diz que o poema nasce com o corpo, né, e eu acredito, não tem como a gente escrever sem trazer nossas experiências, né, sem trazer aquilo que atravessa a nosso sentido de ser no mundo, né, e o nosso corpo. E aí uma última autora para fechar essa parte, né, de pensar nesses sentidos da escrita é a Gloria Anzaldúa, que é uma escritora e estudiosa norte-americana da teoria cultural ticana. Ela é teórica feminista e da teoria queer também. Então, entre seus principais trabalhos está o livro autobiográfico Borderlands, La Fronteira, que foi uma publicação do final da década de 90. E aí nessa obra ela mistura prosa e poesia e conta um pouco da sua trajetória, né, quanto mulher ticana e enquanto também acadêmica. E aí nesse texto,
que eu separei aqui para falar um pouquinho com vocês, que se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. A Glória Anzaldúa vai refletir justamente sobre sua relação com a escrita, né? E aí ela vai dizer que escreve porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mais mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho medo maior de não escrever, né? Então, a Anzaldúa faz a gente refletir sobre essa conexão também entre a experiência, né, e a escrita, e também sobre aquilo que mobiliza ela a escrever, né, que é justamente inserir a voz e reelaborar, né, essas histórias que foram silenciadas e mal contadas em torno da própria experiência dela, enquanto mulher ticana, né, e lésbica também. E aí, continuando com a Anzaldúa, eu separei alguns trechinhos também que falam um pouquinho sobre o processo da escrita, né? Então, primeiro, né, ela considera que não existe separação entre vida e escrita, e que é importante a gente usar o que a gente acha que é necessário para chegarmos à escrita. Então, para ela, nenhum assunto é muito trivial para ser tratado, né, e para ser matéria de interesse literário, matéria de poesia. Então, nesse texto também ela reflete, né, sobre as dificuldades que a gente enfrenta, né, já que muitas mulheres enfrentam a jornada dupla, às vezes tripla, né, de trabalhos e cuidados do lar. Então, ela vai refletir sobre essas dificuldades que a gente tem, né, de encontrar as condições ideais para poder escrever, e vai nos convocar, né, a tentar fazer com que a escrita seja algo constante em nossa vida. Então ela diz, né, esqueça o quarto só para si, que ela está em diálogo com a Virginia Woolf também, né. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da Previdência Social, no trabalho, durante as refeições, mas escreva, né. Então o convite que ela faz a gente é da gente fazer da escrita uma prática, né, algo que esteja presente em nossas vidas, e que pode ser exercitada no tempo que a gente tem, né, no espaço que a gente possui, né, porque a maioria de nós não tem o luxo, né, de ter esse quarto só para a gente, ter recursos financeiros o suficientes, né, para poder se dedicar apenas à escrita, né, e viver a escrever sem interrupções. Então ela faz esse chamado, né, da gente fazer com que a escrita seja uma prática que faça parte do nosso dia a dia. E aí, dito isso, né, trazendo esse panorama sobre essas 4 autoras, né, que têm me ajudado a pensar de outros modos, né, a escrita e minha própria relação com a escrita também, eu queria compartilhar agora com vocês um pouquinho das produções que têm sido feitas aqui no interior da Bahia, né, de autores e autoras que eu leio e que eu acho que também ajudam, né, a gente pensar nos diferentes modos que a gente pode escrever e exercitar a nossa voz no poema, né, na escrita da poesia. E aí foi um trabalho também muito difícil, né, esse de tentar elaborar um corte, né, entre essas produções. Eu digo isso com alegria porque a gente tem produções diversas, a gente tem muitos autores e autoras produzindo, sobretudo nesse tempo presente. Então tentei fazer uma seleção, claro que não dá conta, né, de mostrar, né, essa diversidade de vozes, mas eu acho que talvez ofereça esse pequeno vislumbre, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessas produções e da diversidade que se faz presente nelas. Se eu estiver falando rápido demais também, gente, avisem, que eu preparei muito material e fico nessa angústia, né, porque a gente tem um tempo. Mas aí qualquer coisa comentem aí no chat, no YouTube. Eu posso tentar falar um pouquinho mais devagar, enfim, a gente pode encontrar um ritmo melhor, né, para levar essa oficina. E sobre os poemas também acho que seria importante, assim, se vocês
compartilhar assim, um pouquinho, né, de como ele chega em vocês, o que é que vocês acham, quais sensações, né, causam, o que é que chama a atenção de vocês. Pode compartilhar que daqui a pouco eu vou olhar tudo e a gente segue no diálogo. Então, o primeiro texto, né, que eu separei é um texto chamado Dois Alto, Rádio Shuffler, que é do poeta Márcio Junqueira, que é um poeta, ilustrador, né, aqui de Feira de Santana. E aí eu vou ler, depois eu explico um pouquinho, né, porque eu decidi abrir, né, essa parte das leituras com esse texto. Então o texto diz assim: Marcelo Montenegro falando de Jean-Claude Bernadette falando na Piauí, Tatiana Nascimento falando de um mozão que não se chame de mozão, Bicha Eric falando do boi novo, Bruna Mitrano falando da distância do mar, Marie falando de Cabo Verde, Mariana falando do âncora do Marujo, Pedro I falando que não é o príncipe do Cosme Velho, Pedro II falando senta na minha cara, Pedro III falando de arquitetura vernacular, Pedro IV falando de fazer um zine, Pedro Bomba falando com Lígia, Lígia falando com Joyces, Painho falando de expectativas, Maninha falando de vó Regina, Betânia falando com Bial, Caetano falando da Betânia, Alex falando de um texto que Lia falou para ele, Marília falando de Amor Sapatão, Lari Machada falando do fim do mundo, Claudinha falando de gatos. Então é só um trechinho do texto, né? Ele segue, é bem maior que isso, mas vocês podem pesquisar na internet depois pelo título, vocês encontram para leitura. E aí eu trouxe esse texto aqui por alguns motivos, né? O primeiro deles que eu acho que o Márcio, né, ele elabora através da escrita, algo que eu acho que é muito importante assim nesse processo, que é a leitura, né? Então toda essa conversa, né, que a gente chama de literatura, ela é possível porque ela começa no ato de ler, né? E eu tenho pensado muito que a escrita, de certa forma, é uma continuação daquilo que a gente lê, né? E aí ele vai costurando todas essas vozes, né, uma conversa em certa medida dissonante, né? Porque cada pessoa está falando sobre algo, né? Sobre uma coisa diferente, mas elas estão todas reunidas, né? E o ato que instaura essa reunião de diferentes vozes é justamente a escuta e a leitura, né? Que ele faz dessas pessoas, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, assim, também no texto, né? Para além da sobreposição de vozes, para além de evocar, né, essa dinâmica da literatura como uma conversa, como um diálogo, é também o formato, né? Então é um texto que brinca, né, com essa é uma prosa poética, né? E essas vozes, elas estão ali nessa dinâmica sobrepostas. Então outra questão também que eu acho muito interessante é como o Márcio usa, né, a pontuação. Então a gente tem frases curtas, né, com pontinho aí no final, né, que faz com que a leitura do texto ganhe esse movimento, né, ganhe velocidade. Então, para mim, é até difícil ler esse texto de forma pausada, né. Então, acho que ele já exemplifica para a gente, né, as diferentes possibilidades que a gente tem, que a gente pode lançar mão também na hora de escrever, né. Então, é um formato que brinca, né, tá ali na sobreposição, né, entre prosa e poesia, que tem essa dinâmica também da velocidade, mas que, sobretudo, convoca a gente a entender e olhar a literatura como essa grande conversa, né, onde a gente também pode inserir as nossas vozes. O segundo poema que eu separei é de uma escritora também feirense, chamada Jovina Souza, e o poema se chama Minha Palavra, e diz assim: uso a palavra para falar do instante, o pensamento efêmero, rápido, isolo na síntese da língua infiel a todos. Antes que tudo se acabe na rigidez da língua, na ilusão do pensamento concreto, eu sou interpretações de verbos e grito na letra ipsi literis. Escrevo para apagar o que eu sinto, exorcizar o que arde no corpo, na alma, e vive nos disfarces da língua. Então, eu acho esse poema muito bonito, assim, né? Porque ele evoca um pouco essa relação
da poeta, né, com a linguagem e, sobretudo, aquela dinâmica sobre a qual eu falei antes, né, da gente pensar esses espaços da língua também, esses espaços de apagamento, né, como a gente pode escrever para dizer de outra forma sobre nós mesmos, né, como a gente pode escrever para denunciar aquilo que a língua disfarça, né, aquilo que a língua apaga. Então, acho que ele faz a gente refletir, né, sobre essas relações que a gente mantém com a palavra e também com o exercício da escrita. E o terceiro poema que eu separei se chama Poética da Água, é de autora chamada Érica Azevedo, e diz assim: uma liquidez perene persegue minhas entranhas, gotas tecidas de nódoas e esperança. A esquina dos versos esconde um rio, pedra e água rasgando o útero das palavras. Que eu acho que é um poema também que trabalha com essa dinâmica do silêncio, né, sem dizer muito sobre esse processo, mas na própria forma como mobiliza, né, a maneira como os versos eles estão intercalados aí. Então, um poema que cria vários espaços de respiro e imaginação, né? A gente tem 3 estrofes ali com versos, né, de tamanhos variados, versos mais curtos, mas que deixa esse espaço, né, para a gente imaginar, né, aquilo que se esconde na esquina dos versos, né, de qual rio é esse que a Érica fala também, né. E aí um outro poema que também diz dessa relação com as palavras, com a poesia, é um da autora Clarissa Macedo, que se chama Carta à Cria. E ela diz: se ao filho que nunca terei fosse dada a poesia, eu lhe diria que não, que nunca. A poesia é fardo nas costas, é cena que aparta a terra e cumpre o destino, o desejo de crença, espalhando, sem qualquer decoro, as horas. A poesia é assombro e conflito, é saber que o mundo corre sem plenitude ou esboço. A poesia é dor, fica exigente e determinada. Se não houvesse a poesia, eu andaria, iria beber, comer e talvez até fumar e ter uns filhos. Mas só com a poesia eu crio asas. Então eu gosto muito desse poema, né, porque ele aponta justamente para essa relação da escrita como um lugar de possibilidades, né, como lugar de exercício também da imaginação. E essa relação, né, daquilo que pode ser dito, né, ou ser reelaborado através da poesia é algo que se faz presente também no poema Regresso, de Larissa Rodrigues, que diz: minha pele cria memórias das estradas que vivi, porque danço macio nas águas. Meu coração cria memórias que meu corpo não percorreu, ou ainda pulsa firme nos dias que desconheço. Minhas mãos criam memórias de constelações não calculadas, até que eu, enfim, possa me perceber ou receber inteira. Eu gosto muito desse poema de Larissa, né? E eu acho que a gente pode pensar, inclusive, uma conexão entre ele, né, e o poema da Érica, que eu li anteriormente, né? Não só por ter essa presença, né, da água, mas por trazer a água como essa memória, né, que ao mesmo tempo, e aí pensando na trajetória de mulheres negras, né, é encontro e apagamento, né, e quebra de vínculos. E eu acho que o poema de Larissa investe, né, nessa retomada, nessa possibilidade de regresso ou reconhecimento, né, de si através da inscrição da sua voz poética. E aí, pensando nessas dinâmicas, né, daquilo que pode ser dito, imaginado, o poema ele também abre espaço para anunciar aquilo que ainda permanecia silenciado, né? Como no poema Desencontro, da Nívia Maria Vasconcelos, que também é autora de Feira de Santana,
E no poema ela vai dizer muito, né, sobre os silêncios, né, e sobre aquilo que pode ser dito ou não acerca da própria experiência. E aí nesse poema ela diz assim: eu tenho uma mulher que me tem e com ela um mundo que minha mãe finge ignorar e meu pai, já morto, não pode conhecer. Pensando nessa relação que a gente pode estabelecer, né, com a poesia, inclusive para dizer aquilo que permanecia ainda guardado em silêncio, eu queria também falar de um procedimento que eu acho muito interessante, né, que é o procedimento do diálogo, né, da gente tentar estabelecer com uma outra produção, né, uma relação, né. Então eu trouxe aqui só para exemplificar um pouquinho desse processo, um poema escrito pela Nina Maria, que é uma poeta de Santo Estevão, que ela vai estabelecer uma relação de diálogo com um poema da Victoria Santa Cruz, chamado Gritaram-me Negra, e ela vai, de certo modo, fazer uma reescrita do poema, né? O título dela se chama Lésbica Sim. E aí eu acho muito interessante, né, a gente pensar nesse exercício, né, de dialogar com outras produções, mas também do quanto esse diálogo abre espaço para que a gente inscreva outras experiências que ali ainda não estavam dadas, né? No caso do poema da Victoria, ela vai falar muito sobre essa dinâmica de ser negra, né? De se reconhecer como negra e como ela relabora, né, essa identidade, apesar de todo o racismo, apesar dos preconceitos. A Nina, uma mulher negra aqui do interior da Bahia, vai partir dessa produção, né, dessa reflexão em torno da vivência, né, do processo de racialidade, e vai trazer uma outra dimensão que não estava presente no poema da Victoria, que é a vivência da lesbianidade. E aí ela segue, né, esse diálogo usando o mesmo formato, né, do poema, né, a mesma estrutura se repete, mas a gente consegue perceber que outras questões elas acabam ganhando a tônica, né, na escrita da Nina. É um poema longo, eu vou ler só o comecinho para vocês perceberem isso que eu estou falando, né, do uso e da aproximação da estrutura, né, e do quanto isso diz, né, desse lugar de como a poesia soa também, né. E aí o poema diz assim: tinha apenas 14 anos, apenas 14, sim, 14 anos, e já me reconhecia e me entendia. Eu, sempre senhora de mim mesma, olhando-me ao espelho, pegava-me imaginando, sonhando, querendo a companhia, os abraços de uma mulher. Foi quando me gritaram: sapatona, sapatão, lésbica. Sapatona, lésbica? Perguntei. Sim, mas qual o problema? Então dá para ver assim esse uso que ela faz da estrutura, né, do poema da Victoria, e como ela insere, né, essa outra experiência que atravessa a vivência dela enquanto poeta, que é a da lesbianidade. Eu vou adiantar aqui o poema, depois vocês podem ler, ele está disponível na internet, na revista Ruído Manifesto, que é uma revista super importante assim, de divulgação, né, de produções contemporâneas. E a Nina, inclusive, atua como uma das editoras, né, dessa revista. Aí depois vocês podem dar uma olhada no poema completo e também nas outras produções que estão lá. E aí outra produção que eu trouxe para exemplificar um pouco, né, essas aproximações possíveis com outras produções é um poema do Alex Simões, que foi publicado recentemente, né, no último livro dele. O poema se chama Soneto de Isolamento Social com Música, de Rico da Laçã. E diz assim: de tanto, meu amor, que eu entreguei ao tempo, pensando em me guardar ao que trouxesse um encanto. Um boy com sua magia, um verdadeiro santo, que estou em quarentena, só e com meu lenço, no qual enxugo lágrimas e pensamentos, que nem sobre tortura divulgarei. No entanto, podeis imaginar que com essa corona tanto me afastou dos corpos, quanto incremento deu às fantasias que eu hei de que se cure essa pandemia realizar.
que vive aqui dentro a ninfeta que deseja a lama para se melar. Depois da asepsia que tive de quarentena, para evitar ficar de cama, agora, para depois dizer, da cama, pulem. Então, acho o jogo que o Alex faz nesse poema bastante interessante, né? Ele parte de uma forma fixa, né? Que é o soneto, e traz um outro ritmo, né? E uma outra experiência, né? Para essa poesia. É um poema que está em diálogo também com o soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, né? Mas aí o Alex consegue dar conta de outras questões, né? De falar em torno da vivência, né? Homoafetiva, de falar da questão do isolamento social, né? E desses efeitos da pandemia. Então, acho bem interessante, assim, para a gente pensar que mesmo partindo de formatos mais tradicionais, ainda assim a gente pode, né, dizer das nossas experiências, né, e fazer algo novo também. Uma outra poeta que vem trabalhando muito com essa questão das formas, né, é Érica Azevedo, que eu li o poema, né, o Poética da Água, e a Érica gosta muito de escrever também haikais, né, que é um outro tipo de poema com formato fixo, que eu acho bastante difícil, né, porque é super sintético. É um poema de 3 versos, né, e que segue, né, uma ordem, né, de como você encadear também os pensamentos. Ela tem trabalhado muito com essa forma e proposto poemas muito interessantes também. E aí o poema seguinte que eu trouxe é só um fragmentozinho de um poema que está presente no livro Ezequiel, assinado pela Margot Paraíso, que é uma das assinaturas estéticas, né, utilizadas pela autora Luciane Aparecida, que é uma autora do Vale do Jequiriçá, aqui na Bahia, e que eu acho que é bem interessante, assim, quem ainda não conhece, conhecer, né, tanto esse procedimento que ela vem lançando mão para a escrita, né, ela tem 3 diferentes assinaturas, a partir da qual ela produz, né, obras bem diversas. Tem Margot Paraíso, tem a Ruth do Caso e tem o Afrânio Peixoto. E aí eu acho que é um procedimento bem interessante, assim, para a gente pensar nesse processo, né, de reinscrição de vozes e outros corpos de presença, assim, na cena literária. E aí eu separei um trechinho, mas para demonstrar para vocês como a gente pode trabalhar também com a visualidade, né, do poema. Então, nesse livro, ela trabalha muito também com esses aspectos, né? Tem poemas que têm essa visualidade, né, mais elaborada. E aí eu trouxe esse trechinho que diz assim: abre-se o abismo, pesado, seguro, não sou 2, não sou uma, sou queda. Né? Então, a palavra, de certa forma, nessa afirmação sou queda, ela está organizada, né, na página, de modo a dar ideia daquilo que representa, né? E eu acho que esse é um recurso bem interessante que a gente pode usar também para pensar e reelaborar as nossas produções. E aí, para terminar essa parte das leituras, eu trouxe um último poema, que é da Deisiane Barbosa, que é uma autora do Recôncavo Baiano. É um poema que eu gosto muito, tanto por causa do formato, né, a forma de lista. Ele segue também, aqui é só um fragmentozinho, uma pequena parte desse poema, mas porque ele convoca a gente a esse processo inventivo, né? Então ele diz assim: inventar, dá nome ao vento onde estou invisível. 2, dançar os panos no redemoinho à tarde da ainda agora. 3, apalpar o sopro que o dendezeiro peneira e tange. Ressona janelas, casa, porta dentro, cabelos, cílios, travesseiros, cortina, parede, pia, os pratos lavados, as roupas dobradas ao meio, poeira ausente, tranca-passados, poros despertos. 4, cruzar palavras férteis, parir poemas brutos, esfregar nos nós dos dedos. E aí é com essa leitura da Deisiane, né, e essas possibilidades da gente parir
poemas brutos, né, da gente usar a palavra como algo aberto a diferentes possibilidades de invenção, que eu convido vocês a fazer o nosso primeiro exercício, que é um exercício de pensar, né, nas palavras, experiências que atravessam o corpo de vocês e pensar nas imagens que vocês podem vislumbrar ou inventar a partir delas, né? Então eu queria que vocês tentassem, né, fazer esse exercício de pensar essas palavras, pensar essas experiências e a partir disso tentar vislumbrar e inventar essas imagens. Então é um exercício de escrita livre, né? Não tem nenhuma forma para vocês se prenderem, seguirem, né? Então eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício de pensamento e escrita, né? De escrever com liberdade essas imagens. E aí, como a gente não vai ter, né, um intervalo entre uma parte e outra da oficina, quem conseguir escrever agora, até o momento que a oficina acabar, pode compartilhar aquilo que escreveu no chat, mas quem for deixar para fazer o exercício depois da oficina, pode compartilhar pelo Insta também, e aí é só marcar os IGs do Baile Surrealista ou da Subversa Editora, que a gente vai dar uma olhadinha também nessas produções. E aí fica o convite para vocês, né, fazer esse exercício de escrita. E aí a gente já vai chegando na segunda parte, né, que é para falar um pouquinho sobre os diferentes modos de publicar. A gente falou nessa primeira, né, sobre a relação com a escrita, sobre como a gente pode pensar na poesia, né? Fizemos esse trajeto de ler essas diferentes produções que têm sido feitas, sobretudo aqui no interior da Bahia, né? Deixei esse exercício, esse primeiro exercício, e agora a ideia é a gente pensar um pouquinho, né, na publicização daquilo que a gente escreve e de que maneira a gente pode pôr, né, essas palavras e nossas vozes em movimento. Então hoje, né, com o acesso à internet, às redes sociais, eu acho que a gente pode, né, usar, né, desses recursos, dessa tecnologia para tentar fazer com que aquilo que a gente escreve circule, né? Então, na própria internet, né, tem gente que usa o Instagram, né, tem um Instagram só para compartilhar seus poemas, seus textos. Tem pessoas que compartilham, né, no seu Instagram pessoal, enfim. Tem uma série de possibilidades usando as redes sociais, né, que a gente pode lançar mão. Tem uma opção que eu acho muito legal também, que é a da newsletter, que é uma espécie de carta, né, que chega para as pessoas por e-mail. Então, geralmente você se inscreve, né, para receber essas produções. E aí as autoras compartilham, né, uma vez por mês, a cada 15 dias, suas produções. Eu gosto, assim, da newsletter porque é um formato mais intimista, assim, né? Chega no seu e-mail, você tem aquele espaço e aquele momento de leitura, né, mais sossegado, que às vezes nas redes sociais, como o Insta, como o Face, assim, a gente acaba não tendo, né, porque é um fluxo de informação muito intenso. Então tem a possibilidade também de fazer sites, né, e de usar outras mídias sociais. E uma possibilidade muito interessante, que eu acho que também é das revistas, né? Eu tenho mantido um Medium, que é um site onde as pessoas compartilham, sobretudo, produções escritas, né? E eu acho muito legal, porque acaba sendo uma comunidade, tanto de escritores quanto de leitores, né? Então eu leio muita coisa que tem sido produzida também através do Medium e tenho feito esse exercício, né, de tentar lidar com a censura, com esses processos de exposição daquilo que eu produzo, publicando por lá também. E aí as revistas também é um espaço muito interessante, assim, de circulação e de leitura também de outras produções. E aí, só para citar um exemplo, né, aqui em Feira tem uma revista bem bacana de poesia e de textos em gerais também, chamada Revista Geração de 20, que está indo para o 2º número agora e que reúne, né, boa parte dessa produção que tem sido feita, sobretudo aqui no interior, assim. E aí quem quiser conhecer também, eles têm site, tem perfil no Insta, dá para dar uma olhada, dá para mandar também o material. Eu acho que é super legal, assim, a gente participar desses movimentos, porque
não só a gente compartilha aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz, mas sobretudo porque a gente tem a oportunidade também de ler o que outras pessoas estão produzindo. E eu acho que nesse movimento da escrita é muito importante a gente ter essa comunidade, né, de leitores e escritores assim, com seus laços mais próximos. E aí uma possibilidade bacana também são as coletâneas e as antologias coletivas. Aí eu trouxe aqui algumas da Diaba 4, que são antologias de poesia, né? A primeira saiu em 2012, então são antologias temáticas, né? Que circularam muito aqui pelo interior da Bahia, mobilizaram muita coisa, sarau, eventos de artes integradas, né? Tem essa segunda, que é de 2013, que é As Cidades, que foi a minha primeira publicação física, né, de poesia, foi essa aqui. Tem essa aqui que é de 2014 e a última, que já saiu pelo Bahia Surrealista, que é o Sétimo Aeon, também uma publicação coletiva, né, que é um material bem legal também para a gente conhecer, né, outras produções, além de publicar também junto. E uma outra coletânea que eu acho preciosa também, né, nesse movimento, de tentar agregar essas diferentes vozes, essas diferentes produções, é essa aqui, que se chama Descuidosa de Sua Beleza, que foi organizada pela poeta, né, até li o poema, da Nívia Maria Vasconcelos, e que reúne a produção de mulheres, né, de Feira de Santana e de outros interiores aqui da Bahia. E é um livro bem precioso, assim, né, porque não é só com poetas contemporâneas, né? Ele faz esse trabalho também meio arqueológico, né? De ver as mulheres que estavam produzindo antes da gente. E tem uma compilação bem bacana, assim, né? Dessas vozes. E dá pra gente pensar também nessa diversidade, né? Do que tem sido produzida por autoras mulheres. E aí tem outras possibilidades também, né? Saindo um pouquinho da questão do impresso, que é o sarau, que eu acho sempre um espaço bacana, assim, também de escuta, né, e de compartilhamento. E aí tem o Sarau Luminoso, que é um sarau que acontecia presencialmente, mas aí nesse contexto da pandemia tem acontecido de forma online, no Instagram. Tem um sarau também da Geração de 20, que estava acontecendo semanalmente, e é um espaço muito legal, assim, porque aparecem poetas, escritores, né, de modo geral, de vários cantos do Brasil, né? Então acaba agregando tantas pessoas que estão produzindo, né, aqui em feira e aqui no interior da Bahia, mas também pessoas de outros lugares. E eu conheci, né, eu tive a experiência de participar do sarau da Geração de 20, e eu conheci muitas autoras, né, e autores que inclusive depois eu fui, né, fazer esse processo de adquirir o livro e ler, porque eu gostei muito. Então eu acho que o sarau representa também essa possibilidade da gente entrar em contato com essas outras produções, né? Tem também a cena dos slams, né, aqui na Bahia, que é bem forte. Nesse contexto da pandemia, esses espaços, né, eles deram uma pausa, mas muitos ainda continuam se articulando, né, de forma virtual. E eu acho que super vale a pena, né, procurar se aproximar e conhecer. E aí, voltando para a questão da publicação, né, eu queria falar um pouquinho sobre os processos, né, da gente pensar o livro, né? Como a gente chega no livro. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter um projeto, né? Ter ideia de qual livro a gente quer fazer, de qual livro a gente quer escrever, né? E a partir daí, né, depois do projeto pensado, a gente pode escolher alguns caminhos, né, que passam tanto pela publicação quanto pela autopublicação. Então, só para diferenciar, né, assim, geralmente a gente entende que a publicação é algo que se dá a partir da materialização do livro por uma editora. E aí os processos são vários, né? Pode ser convite, pode ser chamada através do edital. Muitas editoras, elas volta e meia, né, abrem chamadas para o recebimento de originais, né? Então os autores enviam, né, seus projetos, aquilo é avaliado, né, pela editora e, se aprovado, se passa a publicação. Então, esse é um processo que o autor, né, ele não participa, a autora não participa de forma tão ativa, né, nos caminhos, né, e no desenho do livro.
E aí um processo, um caminho possível é aquele da autopublicação, que é quando, né, a própria autora ou autor vai investir na publicação do livro, né? Então, de certa forma, a gente se torna responsável por todo o processo de produção, né? Que envolve a escrita, a correção, a edição, a diagramação. É claro que a gente pode fazer parceria, convidar outras pessoas, né, para sonhar e projetar esse livro junto com a gente, mas é algo que você acaba tendo mais controle e, de certa forma, demanda mais tempo também para ser feita, né? Já que a gente se responsabiliza por todas essas diferentes etapas que envolvem a produção de um livro. E aí eu trouxe, né, tipo, pensando sobretudo na dinâmica da autopublicação, algumas formas que a gente pode lançar mão para materializar, né, tornar esse projeto realidade. Então, uma das possibilidades que eu acho que é a mais comum, talvez, é o custeio próprio, né? Então, você bancar, né, o processo de impressão do próprio livro, né? Então, como exemplo, eu trouxe aqui para falar do livro Ela, que foi um livro publicado pela Nina Maria, né? É um livro que reúne cartas e poemas e que ela fez esse processo de autopublicação, né? Ela chamou uma pessoa para fazer a capa, ela que ficou responsável por contactar as pessoas para fazer prefácio, pós-fácio, ela fez o próprio processo de revisão. Então, e é um livro que ficou muito bonito, assim, inclusive está disponível na internet, né? Ela fez em formato e-book e disponibilizou gratuitamente. Então, todo mundo que quiser pode baixar o livro sem nenhum custo, assim. Um outro processo também é o financiamento coletivo. E aí a gente tem diferentes sites, né, que abrem a possibilidade da gente inserir o projeto do livro e aí abrir esse processo de arrecadação, né, para custear a publicação. E aí queria falar do livro da Maria Luísa Maia, que é uma autora também aqui de Feira, mas que vive agora em Salvador, que é um livro de poemas chamado Tantas que Aqui Passaram, né, que foi feito através do financiamento coletivo e publicado agora em 2021. E tem um outro projeto também super bacana, que é o Rebento, que é um livro que ainda está no processo de financiamento, da Clariana Santana, que é uma autora de Eunápolis, né, e que tem muitos poemas também que brincam com essa dimensão do erótico. É um livro que também traz ilustrações e que vale a pena vocês conferirem também esse projeto. E aí tem a possibilidade dos editais, né, seja através dos órgãos públicos, né, a Lei Aldir Blanc, acho que conseguiu chegar, né, algumas pessoas. E aí tem mesmo Taunina, que é da Carla Brito, né, um livro que reúne poemas e textos em prosa, né, que foi viabilizado através da Lei Aldir Blanc, né, então ela fez um e-book que pode ser baixado gratuitamente, mas também fez um livro impresso, né, que está à venda no site da editora. E tem um livro também do Fabrício Medeiros, que é um autor aqui de Feira de Santana, que lançou também um livro impresso, né, Afagos Raros para um Mundo Sem Concerto, né, que é um livro de prosa. E aí a gente tem as iniciativas particulares, tem um projeto super legal, que é o da Incubadora, né, que é voltado para a elaboração de publicações, né, e tem também o edital da editora Urutau, que lança anualmente uma chamada de abrangência nacional, né, dividindo, né, essa chamada em diferentes estados e recebe os originais de autores e autoras, né, aqui do Brasil. E aí tem a possibilidade também de estabelecer parcerias com editoras alternativas. E aí a gente tem a Andarilha Edições, que é da Desiane Barbosa, tem a Paralelo 13S, que eu falei com vocês, né, que é a editora da Sara Rebeca, que publicou o livro da Luísa, né, e que vem publicando boa parte, né, dos livros produzidos aqui na Bahia e tal. Tem a Gris também, que é uma editora que é voltada mais para publicação de livros em formato mais de livro-objeto, livro artesanal. A Margem também. Tem o Estúdio Arumã, tem o Mormaço Editorial, que é da Maria Luísa, né? Ela abriu a própria editora. E a gente tem a possibilidade dessas ações coletivas, né? Como aconteceu com a Diaba 4, né? Na organização dessa coletânea, com baile surrealista também. E aí, para quem está nessa, né, gana de se autopublicar, eu acho que tem alguns processos que são
importantes, assim, né? Eu acho que para mim, por exemplo, o fundamental foi buscar referências e outras produções, né? Então, eu olhava o acervo, né, os catálogos dos festivais literários, tentava, quando possível, participar de feiras de publicação e de impressos, conhecer, né, editoras artesanais, pesquisar diferentes livros na internet. Acho que isso ajuda muito porque faz com que a gente crie, né, essas referências assim, né, de possibilidades de pensar o livro. E aí tem um material que eu acho que talvez seja um ótimo ponto de partida, que é o Mapa Inventário, que foi um projeto coordenado pela Luana Oliveira e pela Fernanda Asterácia, que fez um levantamento, né, das mulheres que trabalham na produção de livros artesanais, livros de artista, né, sobretudo no Recôncavo Baiano. Então o mapa, né, ele traça esse panorama dessas produções e eu acho que mostra pra gente um pouquinho, né, do que tem sido produzido, mas acho que pode ser um ponto de partida interessante também para a gente conhecer essas possibilidades que envolvem a feitura do livro. E além disso, claro, né, acho que é importante buscar a referência do formato físico do livro, mas também as referências com relação à leitura, com relação à escrita. E aí queria só citar, né, duas iniciativas que eu acho super bacana, que reúnem algumas produções feitas aqui na Bahia, que é o Mapa da Palavra e o Portal Oxe, né, que são dois sites que agregam, né, essas diferentes produções. Então tem muitos autores lá reunidos, né, em ambos os sites, que eu acho que é importante a gente conhecer também. E aí pensar, né, na literatura também para além do formato impresso, né. Então tem pessoas que vêm ocupando, né, a cidade também com a escrita. E aí queria falar da Hanna Rosa, né, que tem um Lambe Mulher, que trabalha com a questão da imagem, mas também do texto, né, e que vem trazendo essa poesia para outros espaços. O Márcio Junqueira também, que eu já falei com vocês, né, ele fez durante muitos anos stencil aqui em feira. Outro dia desses ele fez uma ação também com os lambes, né, nos lambes com a ilustração, mas também com a palavra, né, e que eu acho que é super legal. E tem outras iniciativas nesse sentido rolando também, né, aqui fora da Bahia. Tem a Papel Mulher, né, que distribui poesia também em diferentes cantos do Brasil, de diferentes autoras, que acho super importante também a gente pensar nessas outras possibilidades. Aí tem também a publicação cartoneira, né, que é aquela publicação que usa geralmente material reciclado, né, e trabalha sobretudo com papelão, né, para produzir as capas dos livros. E aí tem a cartoneira da Iaiá, que é em Cachoeira, né, que é uma editora cartoneira super interessante, também importante para conhecer, né, e talvez pensar nesse formato também cartoneiro para fazer essa publicação. E aí tem as zines, e aí a gente pode pensar nas zines nos mais diferentes formatos, né. Então tem zine em grampo canoa, né, tem a zine feita de dobradura, xerocada, tem a zine digital, a zine que o coletivo do qual eu participo mesmo, que é o coletivo de empoderamento de mulheres, tem produzido, né? Agora a gente vai para a segunda edição, uma zine digital, mas existem vários formatos assim que a gente pode pensar e explorar, né? Eu acho a zine um formato muito interessante justamente porque é um formato que não precisa de muito material nem muitos recursos para fazer a coisa acontecer. E aí tem uma outra dinâmica também, né, de pensar o livro, que é o pensar o livro objeto, né? Então, toda essa reflexão também da literatura nesse campo expandido, né? E aí a gente tem os livros de artistas também, a gente tem uma série de iniciativas, experiências super interessantes aqui na Bahia, que vem explorando, né, esses diferentes formatos do livro, né, enquanto objeto. Então, só para citar duas, né, falar do livro da Johanna Marie, que é uma artista que viveu durante muito tempo aqui em Feira de Santana também, hoje vive em Salvador. Ela publicou um livro através de um edital, né, da incubadora gráfica, que se chama Longe, um mar movendo em meus ouvidos, que é um livro objeto, né, ele é feito com a areia do mar, né, tem umas conchinhas, é todo impresso em papel vegetal. Enfim, é um livro deslumbrante, né, e que a leitura já começa com essa experiência tátil, né, de entrar em contato com o objeto, assim. E aí, depois vocês podem procurar, vocês acham, né, essa publicação para ter um pouco a ideia do que eu estou falando também. E a outra produção é da Maria Dolores Rodrigues,
que é também daqui de Feira de Santana, e ela lançou esse ano um livro chamado Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular, que é um livro lindíssimo. Eu ainda não tive acesso porque ele esgotou muito rápido, mas vi, né, um pouco das movimentações, da pré-venda do livro, das fotografias, né? E é uma espécie de livro arquivo com diferentes materiais, né? Então tem fotos de família, tem poesias, tem textos e materiais diversos, né? Que vão dar conta de falar sobretudo, né, da mãe da Maria Dolores, que é a Luísa, e dessa relação, né, com o mercado de arte popular aqui de Feira de Santana e com a cidade também. E aí, por fim, né, a gente chega nos livros artesanais. E aí, como eu falei para vocês, a Deisiane Barbosa, né, é uma pessoa que vem investindo, né, nesses diferentes formatos, né, de materialização do livro, transitando pela autopublicação, pelo livro artesanal, pelo livro de artista também, né? E ela é editora da Andarilha, né, que é uma editora também que é voltada a pensar no livro através desses outros processos, né, de forma mais expandida. E tem a Luciane Aparecida também, que é a autora que eu li o poema anteriormente. Ela, durante um tempo, estava com a pequena editora chamada Pantin Coletivo, que também era voltado para a publicação de livros artesanais. E aí eu vou mostrar só alguns desses livros para vocês terem um pouquinho da ideia, né? Então, primeiro, o da Luciane, né, que é o livro Ezequiel, de onde eu retirei aquele fragmentozinho que eu li para vocês. Então, ele é um livro todo artesanal, né, cortado, costurado, né, então ela trabalha a questão da cor, né, algumas questões que estão presentes, né, nos textos dos livros, né, elas estão dialogando também com essa forma, né. Então, tem essa lombada que eu acho super bonita também, né, feita com tecido vermelho. Tem outro livro também que é do Márcio Junqueira, que eu já falei super hoje, né? Li o texto dele, falei também dessa iniciativa dele com os estêncios e os lambes. Ele tem esse livro chamado Lucas, que é um livro também feito artesanalmente, né? Ele tem uma capa que é envolvida em tecido e depois serigrafada, né? Essa ilustração é do Márcio também. E é um livro que reúne a publicação de 4 diferentes livros, né, dele ao longo desse tempo de produção. E eu acho muito interessante assim, a forma como ele reuniu, né? Porque de certa forma é um livro desdobrável, né? Então você pode tirar os cadernos, né? Eles são independentes um do outro e pode rearrumar, reorganizar, né? Então há diferentes caminhos e trajetórias para a leitura do Lucas, né? Eu acho isso muito bonito, assim, né? Porque traz a gente, leitor, também para fazer esse jogo, essa experiência com o livro, né? Interferir também no livro. E aí um terceiro formato, que é um formato que eu adoro, que a gente chama de puxadinho, né? Que é super simples de fazer, é uma espécie de dobradura. Aí eu trouxe aqui essa revista chamada Bacuri, que é uma revista de tradução, né? E essa daqui, esse volume 1, é com a tradução de alguns autores argentinos, inclusive tem tradução de Clarice Lira, que é poeta, tradutora aqui de Feira de Santana também. E aí ele é dobrado, então você tem 2 caminhos de leitura, né? Você pode ler os textos assim, ou você pode abrir o livro todo, né? Ele desdobra. Então aqui de um lado tem uma ilustração, do outro lado os textos, né? Então não fecha as possibilidades de leitura, né? A gente pode ler, começar a leitura em qualquer sentido, né? E é um formato super possível também de fazer. E mostrar também um dos livros, né, da Deisiane Barbosa, que é o Desavesso, que é um livro que também explora muito, né, essa experiência do contato, né? Ela usa diferentes papéis, diferentes materiais. Então você tem diferentes texturas, né? Transparências também, tecido e diferentes suportes aqui dentro, né? Então é um livro também desdobrável, né? Um livro que esconde outro livro dentro dele e outros objetos também. Então tem esses bolsinhos, né? E aqui dentro do bolsinho a gente tem
um outro livrinho, né? Que vem dobrado, né? Que reúne outra produção poética, né? Da autora. E ela faz todo esse processo, né? De tingimento das folhas, né? De preparação do material também. É um livro que reúne também a fotografia, né? A Deisiane Barbosa também é artista visual. Então tem as fotos, né? Algumas fotos coladas também, né? Junto aos textos. É um livro super bonito, né? De ver e de ler também. E aí, por fim, falar do meu livro também, né? Que é o Sereias. Também é um livro artesanal, né? E eu acabei fazendo todo esse processo que eu falei com vocês, né? De pensar o livro, de diagramar, de imprimir, enfim, de costurar, né? Então, é um livro que eu tentei, né? Partir dessa premissa de que eu deveria usar aquilo que eu tinha à mão, né? E que fosse algo acessível para outras pessoas também. Então, a escolha do material, né? Daquilo que eu usei de papel, enfim, foi muito orientado a partir dessas questões, né? De que fosse um livro que fosse possível ser feito por mim, sozinha, mas também que fosse um livro acessível para outras pessoas. E aí, só para mostrar, né, um pouco por dentro o livro, eu trabalhei muito com aquela ideia que eu falei com vocês sobre a gente pensar a visualidade, né? Então, como é um livro que toca no tema e, de certa forma, que é atravessado, né, pelo mar, eu tentei fazer as quebras, os versos são livres, e eu tentei fazer as quebras dos versos tentando fazer esse movimento de ir e vir, né? Então ele tem uma estrutura toda irregular e a ideia era, de certa forma, mimetizar, né? essa alusão do mar, essa questão das sereias também para a forma do livro. E aí são algumas das possibilidades, né? Para a gente pensar, para a gente executar, né? E dar corpo aos nossos projetos. E aí, para terminar, eu queria deixar um exercício para vocês, né? Um segundo exercício, que é convidar vocês para olhar a gaveta, né? Revisitar os textos que já foram escritos há mais tempo e pensar se há algum tema ou forma que se repete entre eles, né? Se existe, de certa maneira, algo como uma regularidade, tanto temática quanto no formato. Pensar também como essa experiência de releitura, né? Como é voltar e reler um texto que foi escrito, né? Já há mais tempo também, né? Como chega essa leitura para vocês. E, a partir disso, pensar qual livro você poderia sonhar a escrever a partir, né, desses textos que você já tem aí guardado, aí engavetado, né? Então, é um exercício mesmo de revisita, né? E de repensar também essa escrita. E aí, assim como no exercício anterior, eu queria que, se vocês pudessem, né? Depois de fazer esse processo, de olhar esses textos, de entender, né? Quais são essas sensações, que vocês também compartilhassem essa experiência, né? E o livro, né? Que poderia ser sonhado a partir dessa leitura, pelo Insta também, marcando o IG do Baile Surrealista ou da Subversa Editora. E é isso, gente. Então fica aqui o convite à escrita e à leitura, né, do que tem sido produzido em algumas das cidades do interior, aqui da Bahia. Eu espero que vocês considerem que é possível materializar os projetos de vocês também. E é isso, né? Vamos armar nossos livros e fazer circular outras e as nossas vozes também, porque eu acho que assim a gente consegue, né, construir um cenário literário um pouco mais diverso. É isso, obrigada pela escuta. Agora a gente vai dar uma olhadinha, né, se tem alguma mensagem, alguma pergunta, algum comentário. Né, os exercícios que foram propostos e depois compartilha com a gente, né, para a gente ver, né, como foi o resultado dessas produções. Então, como até agora a gente não tem nenhuma questão, a gente vai encerrando a transmissão por aqui. E aí eu queria agradecer, né, a quem acompanhou, queria agradecer pela participação e queria agradecer mais uma vez ao Baile também por tornar esse espaço possível.
Eu espero que a gente se encontre, né, e siga com essa conversa em outros espaços também. É isso, gente. Muito obrigada e até mais.